carvalho de justiça. Glória a Deus. Ainda de pé, queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo 4, nós estamos esse ano refletindo sobre o reino de Deus. Jesus inicia a sua mensagem aqui em Lucas, trazendo esse texto, a partir do versículo 16, Lucas 4, 16, nós vamos fazer essa leitura. Peço que você acompanhe aí comigo. Você que está em casa, será projetado aí também na nossa tela, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunhos e lhe maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntaram: não é este o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta em Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, para transmitir a tua mensagem, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, o teu Espírito nesse lugar, para nos fazer compreendê-lo, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos? Estava pensando numa madrugada dessa, acho que 2 ou 3 dias atrás, o que pregaria aqui enquanto orava, e Deus me trouxe uma realidade em que o nosso mundo vive hoje, o nosso Brasil também vive, e pensando no tema do reino, pensando nessa realidade, eu queria trazer uma proposta para nós pensarmos aqui, nesses breves instantes, de uma reflexão dessa noite. Nós estamos vivendo um momento de muita confusão na nossa história devido à pandemia, e isso tem nos causado muitos transtornos, dificuldades. Há um termo que está sendo usado com alguma frequência, chamado os negacionistas. Não sei se você já ouviu falar aí, né? Está sendo falado muito. Uma ala da política chama outra de negacionista, por causa da vacina, por causa da pandemia, aquela coisa toda. Eu queria deixar aqui bem claro que, antes de qualquer coisa, nenhuma pretensão minha, nenhuma autoridade científica, muito menos política, para lidar desse tema. Então elimine completamente qualquer possibilidade de você vincular esse tema com política e com vacina e qualquer outra coisa. Não é a nossa intenção. Somente para pensarmos quem são os verdadeiros negacionistas. O que um negacionismo pode nos causar de fato e nos impedir de conseguirmos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa libertação? Está aqui nesse texto. Está aqui nesse texto.
Jesus aparece para pregar o reino, depois de muitos anos, foi profetizado por Isaías, mais de 7 séculos, e então ele aparece e fala assim, olha, chegou o dia, é agora, se cumpriu as escrituras em mim, e o que aquele povo faz? Senhor, nega o reino de Deus, nega as palavras de Deus, nega a fé em Deus, nega o próprio Deus. Esse texto vai nos mostrar. Os verdadeiros negacionistas, necessariamente é isso que nós estamos vivendo, porque negar alguma coisa, ou a ciência, ou a fé, nós vimos isso durante toda a nossa história da humanidade. Você vai ver pessoas negando, por exemplo, lá na Idade Média, nós vamos ver a turma já negando ali o heliocentrismo, né? A igreja falou assim, não, que é isso? É a Terra, o Sol gira em torno da Terra, vocês conhecem essa história, né? E quase que o camarada lá foi para a fogueira, Galiléia, né? A gente vai ver as pessoas negando fatos científicos, a gente vai ver a ciência negando a fé, mas o que nós podemos pensar como igreja? Qual é o papel da igreja e um cuidado que nós precisamos ter para que nós não caiamos nesse erro que teve no passado e que muito provavelmente está acontecendo nos dias de hoje? O que nós não podemos negar? É a vacina? Será que não podemos negar, sei lá, que o Vasco vai subir para a primeira divisão esse ano? Eita glória, vai subir. Quem sabe esse ano o Flamengo vai ser campeão também, aí, né? Olha, sei, vamos negar, né? Não vamos negar. Quem sabe aí, sei lá, as pessoas estão envolvidas em algumas coisas, assim, alguns pensamentos. Eu queria pensar com vocês algo que você não pode negar à luz desse texto e que o povo de Israel por tanto tempo esperava e acabou negando. Primeira coisa que eu queria pensar aqui, que o verdadeiro negacionista, o negacionismo, ele, desse tempo, e do tempo de Jesus, eles não compreenderam o cumprimento da palavra de Deus, eles negaram a autoridade da Bíblia, porque Jesus, quando ele se levanta no meio daquela sinagoga, depois de passar 40 dias no deserto, ele sai da Galiléia, vai para Nazaré, abre a Bíblia, prega a Bíblia, e o povo fala não para a Bíblia. Parecido com o que nós estamos vivendo hoje, as pessoas negam a Bíblia, mesmo aqueles que esperavam o cumprimento da Bíblia, porque eram judeus que estavam ali, lendo a Bíblia há 700 anos, esperando o cumprimento da vida do Messias. Quando o Messias vem, fala assim, estou aqui, eles não acreditam. E gente, a gente está falando aqui de povo crente, os judeus que acreditavam, e eles deixam de acreditar na Bíblia, no cumprimento e na autoridade da Bíblia. Primeira coisa que eu gostaria que você colocasse no seu coração, os grandes e verdadeiros negacionistas são aqueles que acreditam na autoridade do cumprimento das Escrituras. Porque se a gente parar de acreditar no que a Bíblia diz, querido, e o nosso tempo, eles estão ridicularizando a Bíblia. Você vai ver alguns movimentos em algumas capitais, em alguns municípios, querendo tirar as Bíblias das bibliotecas, das escolas. Vocês estão vendo isso aí? Estão querendo negar a autoridade desse livro santo, sagrado, para nós, e tudo aquilo que tem nela, como se fosse uma mentira. Você provavelmente já viu por aí alguém ridicularizando a Bíblia. Esses são os negacionistas. Ridicularizando as promessas que a Bíblia nos traz. Isaías é um profeta messiânico. É o livro que fala mais de Jesus no Antigo Testamento. Ele fala de Jesus, Isaías capítulo 9, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Nós lemos sempre no Natal aqui, né? O Deus forte, né? Príncipe da paz, aquela coisa toda. A gente vai ver em Isaías 53, ele falando que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em Isaías 61, ele vai falar que é o Espírito do Senhor, Deus está sobre esse Messias que ia vir, e aqui se cumpriu Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, negar a autoridade da palavra, negar a revelação e o cumprimento da palavra,
não é coisa do tempo de Jesus somente. Não é coisa que aconteceu após o tempo de Jesus na era das trevas. Pessoas foram queimadas. Não é simplesmente coisa que está acontecendo lá na sua faculdade, jovem, onde as pessoas ridicularizam você por ser crente ou por respaldar a sua fé em Cristo Jesus. Não é somente. Os negacionistas da palavra de Deus, eles estão aí em todo o tempo. Eles estão aí quando eles negam os princípios da palavra de Deus, por exemplo, da criação humana. Nós vamos ver que, na história, um camarada muito doido, ele pegou um navio e começou a rodar o mundo, e de repente ele viu uma girafa com um pescoço muito grande aqui, e uma girafa ali com um pescoço menorzinho ali, e falou assim: ih, o homem evoluiu, né? Vocês conhecem a história. Ele vai dizer que, dentro de toda essa teoria, contrária ao que a Bíblia nos ensina, que Deus criou o homem, que nós somos frutos de uma explosão cósmica. Que negacionismo é esse louco, gente? Esses dias eu estava assistindo um documentário do corpo humano. Você já estudou isso lá no seu ensino fundamental, né? A pequena circulação, né? O sangue que vai pelo coração, vai para o pulmão, depois vai lá, roda o corpo todo, né? Andando milhares de quilômetros dentro do seu corpo, bombeado por uma maquinazinha aqui que bate 100 mil vezes por dia. Tudo isso, o acaso, apareceu aqui dentro. Mas que loucura, gente! Átomos que foram se encontrando, explodindo e se criaram uma célula. E eles, de repente, outra célula. Agora vamos juntar as células. Tudo isso de forma, né, ao caso. Que negacionismo é esse? E tem crente acreditando nisso. E querendo dizer, vou puxar aqui, deixa esse povo doido lá fora, porque a Bíblia diz no Salmo 53 que o louco diz em seu coração, não a Deus. Doido, estão dizendo isso. Será que entre nós, como judeus, em algum momento da nossa fé e da nossa caminhada, estamos deixando de acreditar naquilo das promessas de Deus que tem na Bíblia para mim e para você? Será que em algum momento nós estamos colocando em dúvida a palavra de Deus para a família? Será? Será que nós estamos caindo nessa trama que está por aí, dizendo dessa ideologia de gênero? Gente, já vi isso dentro da igreja. Deus criou o homem e criou a mulher, macho e fêmea, meu querido. É isso que diz, coisa diferente disso é negacionismo da Bíblia. Vamos tirar a prova disso aí, pega os homens e bota lá do outro lado do continente, as mulheres desse lado aqui do continente, e vamos viver aí 50 anos. Resolve o problema. Mas estão dizendo aí que você deve deixar a criança crescer, e lá na frente ela decide se é homem ou se é mulher. Que loucura, gente. Depois os doidos é os crentes, depois os doidos é os que confiam na Bíblia. Nós poderíamos citar aqui diversos princípios que a palavra de Deus estão sendo confrontados nesse dia de hoje, e que nós não podemos negar. Igreja, o dia aceitável do Senhor parte de Jesus, desse princípio, que ele chega diante da sinagoga, abre a Bíblia e fala da Bíblia, e acredita que está escrito na Bíblia. Nós precisamos acreditar, nós somos o que a Bíblia diz, o que nós somos, nós acreditamos no que a Bíblia diz, para que a gente deve acreditar, e ponto final. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu queria pensar com vocês aqui, dos negacionistas, é o resultado, é a finalidade do que essa mensagem traz, e é um dos versículos mais lindos da Bíblia, versículo 18 e 19 que nós lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Essa é a mensagem de Deus para mim e para você, cara. Que mensagem tremenda, e tem gente negando isso aqui, gente. As pessoas não estão acreditando que é o Espírito do Senhor que comanda, não acreditam. Você falar de Espírito do Senhor para o incrédulo, para a pessoa lá fora, eles não vão acreditar, obviamente, mas pasme, que existem pessoas
dentro do círculo religioso que estão perdendo a percepção de ouvir o Espírito do Senhor, de ser ungido pelo Espírito do Senhor, de viver pelo Espírito do Senhor, aqui, entre nós. O Espírito do Senhor, Jesus fala assim, olha, esse Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele me ungiu, e aí Ele vai trazer aqui 3 características que eu queria citar de uma forma resumida, que é a mensagem desse que está com o Espírito do Senhor, que é a mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem da Bíblia. 3 coisinhas rápidas aqui. Primeira, evangelizar os pobres, evangelizar os contritos de coração, os quebrantados de coração. A palavra evangelho você conhece, você sabe que vai dizer boas novas, levar as boas novas para os pobres. Essa é a primeira grande missão daquele que está com o Espírito do Senhor, do que é Jesus Cristo, que é a missão do reino, levar o Evangelho. Meus irmãos, olha que alegria nós tivemos hoje aqui pela manhã, na votação, em que nós fizemos uma votação aqui, nossa igreja, uma igreja batista, tudo que vai fazer era voto em assembleia, e nós decidimos apoiar um trabalho missionário em Natal, meus queridos. Deus seja louvado por isso. É você aqui, nesse lugar, sentado nesse banco onde está, através da sua oração e o seu dízimo e a sua oferta, você está pregando aos pobres de Natal, cara. Coisa linda. Quando nós mandamos uniforme para a África, nós estamos evangelizando os pobres, os quebrantados de coração da África, do Tocantins, da Ucrânia. Nós evangelizamos membros pobres de coração na Ucrânia. Não sei se você sabe disso, essa igreja tem congregações na Ucrânia, em Tocantins, por meio dessa visão do reino de Deus, que é pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, por isso é importante você abrir a porta da sua casa e se envolver num pequeno grupo, porque você vai envolver o seu vizinho e vai chamar ele para ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem das boas novas, aleluia. Mensagem das boas novas, essa que troca cinza por veste de louvor, é a mensagem de boas novas, essa mensagem que o anjo disse a Maria, eis que trago boas novas de grande alegria, aleluia. É essa mensagem que Jesus veio para trazer para a gente, essa é a mensagem que nós levamos, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do reino, a mensagem de boas novas. Mas o mundo nega, por quê? Porque o mundo não quer uma mensagem de boas novas, o mundo quer uma mensagem velha e triste. Você abre os telejornais, é o que você vai ver, é o que você vai ouvir. Tristeza, tristeza, não tem nada de novo e não tem nada de bom. E por isso eles negam a boas novas. Essa é a primeira coisa que está dentro dessa missão tríplice de Jesus aqui. A segunda é trazer cura aos cegos, diz o texto. Jesus veio para pregar o Evangelho e Jesus veio para curar os cegos. Meus irmãos, isso aqui é muito mais do que abrir os olhos daquele que não enxerga fisicamente, muito mais. Nós vivemos numa era de intensa escuridão. Na época de Jesus também. Você vai ver lá em Mateus capítulo 4, antes de Jesus começar o reino, a palavra do reino, você vai ver ali por volta do versículo 15, 16, 17, vai dizer que o povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz. Jesus, ele vem para trazer a luz àqueles que não têm luz. Então, a mensagem do Evangelho é abrir os nossos olhos. Nós estamos aí diante de tanta confusão no nosso tempo, de tanta loucura na política, nas mídias. Peça a Deus discernimento espiritual. Deus, traga luz para os meus olhos, para que eu possa entender o que está acontecendo. Aonde tem trevas, dissipa em nome de Jesus, porque a Bíblia nos diz em João capítulo 1, que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Desde o princípio, o verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória, a glória através do único Filho de Deus, cheio de graça, cheio de verdade. A luz estava nele, essa luz iluminou as trevas, aleluia. Ele veio para dissipar as trevas, trazer cura aos nossos olhos. Qual é a escuridão que talvez você possa estar enfrentando, você que está em casa? É no seu casamento? É na sua vida profissional? Qual a escuridão é na sua vida financeira? Peça a Deus luz. Ele veio para tirar os entraves dos nossos olhos.
2 Coríntios 4 diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a maravilhosa luz. Tem muita gente aí cega, não está vendo a maravilhosa luz do Evangelho. Jesus veio para nos dar discernimento espiritual, igreja. Jesus veio para nos dar clareza, em nome de Jesus. Esse é o reino de Deus, percepção. A terceira coisa que esse texto nos mostra, de uma forma resumida e sucinta, além de Jesus pregar o Evangelho, nos ensinar a verdade e a verdade de boas novas, e nos tirar da escuridão, das trevas, ele veio para nos libertar. Que coisa linda, gente. Eu não sei se, aqui temos alguns militares na igreja, não sei se algum aqui, aqui não teve isso, não, em nome de Jesus. Mas eu já fui militar, eu já fiquei impedido de sair. Vocês me entendem, né? Essa turma não é mole, né? Não vou nem contar por quê, mas às vezes a gente fica impedido das nossas liberdades, e Jesus veio nos libertar dessa cadeia. Não foi cadeia que eu tomei não, viu? Foi só um impedimento assim. Mas tem muita gente presa espiritualmente falando, gente. E aí você pode pensar assim, não, mas é aquele endemoniado que está lá, igual você vê por aí, meus irmãos, às vezes tem pessoas no nosso meio, já regeneradas, convertidas, eu creio, mas que ainda estão presas em vícios. Creia nisso que eu estou falando para você. Tomara que não seja o seu caso, você que está aqui, nem você que está em casa. Mas tem muitos crentes, como tinha aqui na época de Israel, pessoas presas a comportamentos nocivos, cara, que não consegue se libertar. Ele repete. Jesus, ele veio para quebrar essas cadeias. Jesus veio para nos libertar. O que está te aprisionando? Tem crente, meus irmãos, que eles estão presos em dívidas. Mas em nome de Jesus, que nenhum de vocês aqui, e ele não sai de uma dívida, entra num financiamento e sai de uma outra, uma cadeia. Será que a gente precisa parar e refletir com toda sinceridade, meus irmãos, com toda sinceridade. Algumas coisas que precisam de libertação na nossa vida, entende? Algumas coisas que ainda não foram libertas por meio da nossa consagração a Deus. E você levantou a mão lá, você se batizou, você vem à igreja, mas algumas coisas ainda precisam de libertação. Para que não seja o caso de nenhum de vocês, mas Jesus, ele veio para nos libertar disso, dessas coisas. Precisamos buscar isso. Jesus, fale com ele nessa noite. Jesus, o Senhor falou que veio para libertar. Eu estou preso a esse caso, eu estou preso a esse relacionamento nocivo, essa pessoa que está me perseguindo. Jesus, em nome de Jesus, me liberta disso, em nome de Jesus. Jesus veio para nos libertar, essa tríplice missão dele: pregar o Evangelho, nos curar, nos dar discernimento espiritual, trazer luz. Mas Jesus veio para nos libertar, e muitas vezes, meus irmãos, essa libertação é uma libertação de nós mesmos, dos nossos quereres, uma libertação pessoal, uma libertação de desejos carnais que nos persegue e insiste em nos aprisionar. Terceira coisa que nós vamos ver nesse texto, parece que versículo 24, diz assim: e prosseguiu, de fato, pois afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Parece que isso aqui está girando meio que um centro da discussão de Jesus, porque Jesus vem, fala, abre a Bíblia, prega, mostra para que ele veio, e aí, de repente, alguém lá, nós lemos no início do texto, alguém fala assim: mas isso aí não é o filho de Jesus, ele é de José? Esse camarada aí, ele não é o filho do carpinteiro? E que desprezam Jesus na sua própria cidade, Nazaré. Parece que há
eu vou usar essa expressão com muita sensibilidade espiritual, para que não seja o seu caso, nem te ofenda, mas parece que alguns de nós olha para Jesus com um olhar de motoboy, desculpa a expressão, menino de entrega, alguém que, sei lá, é o filho de José, não é da Dona Maria, lá da costureira da esquina, é alguém assim que, mais ou menos esse olhar, que eles olharam para Jesus, um olhar de desonra, essa é a palavra, desonrar a Deus, queridos. Os negacionistas, eles desonraram Jesus. E aí cabe uma reflexão na nossa vida, uma pergunta: será que nós temos honrado a Deus através da nossa vida, através da nossa fé nele? Jesus, a Bíblia, os evangelhos, Paulo, ele traz a informação que nós precisamos ter como na nossa mente, esse desejo de adorar a Deus, de exaltar a Deus, de honrar a Deus, e esse princípio, ele extrapola, como tantos outros princípios, que não somente deve ser direcionado a Deus, mas aos homens, ou seja, honrar as pessoas que representam autoridade na nossa vida. Mas não conseguimos honrar o pai e a mãe hoje em dia. Não sei. A gente vive uma geração tão difícil, né, meus irmãos? As crianças, talvez a primeira geração da história da humanidade em que os filhos estão mandando nos pais. Como é que a gente vai aprender a honrar a Deus se a gente não honra os nossos pais, que é o primeiro mandamento com a promessa? Como é que a gente honra a Deus, eu estou falando isso porque Jesus foi desonrado aqui. Como é que a gente honra a Deus se a gente não tem a capacidade de honrar uma autoridade civil, por exemplo? Não temos. Essa nossa geração aqui é uma geração corrompida, meus irmãos. As pessoas não honram as autoridades. Esses dias, meus irmãos, olha, desculpa a raiva que dá, porque uma cantora do inferno, cara, falar do presidente, xingou o presidente. Gente, pelo amor de Deus, gente, já tinha que sair dali algemada, cara. Não sei se você viu isso, não quero nem dar muito papo aqui não, porque dá raiva num negócio desse. Como é que você desonra uma autoridade, cara? Você vai ver que a Bíblia manda você honrar o rei. A Bíblia manda você honrar seus pais. A Bíblia manda você honrar a sua esposa. A Bíblia manda você honrar o seu marido, honrar os seus filhos, honrar os empregados, honrar o patrão. A Bíblia é cheia de palavras que manda você honrar. Quer ver? O rei, 1 Pedro 2,17. Aos pais, Efésios 6,2. Ao marido, 1 Pedro 3,7. Ao patrão, Provérbios 31, 23 e 1 Timóteo 6, 1, aos presbíteros, 1 Timóteo 5, 17, em casa você pega esse vídeo e vai lendo em casa. Aos outros, a Bíblia manda você honrar aos outros, Romanos 12, 10, a Bíblia manda você honrar ao Senhor, ao único Deus, único Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos, amém. É isso que a Bíblia manda, mas nós somos numa geração que não sabe, ou não aprendeu a partir de dentro de casa. Deixa eu fazer aqui um breve recorte. A nossa igreja, essa igreja, Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, é uma igreja um pouquinho diferenciada, talvez do restante do Brasil, por termos muitos militares aqui na nossa igreja. E o militar, ele sabe honrar, até porque ele sabe que se ele não honrar, ele vai preso, né? Ele aprendeu isso dentro da disciplina, e é tão lindo e é tão interessante a gente perceber esse respeito que há entre vocês aqui. Isso é lindo, isso é bacana. E eu não tenho dificuldade nenhuma de olhar aí para um capitão, para um major, para um coronel, não tenho dificuldade nenhuma como pastor de honrar vocês, assim, Deus seja louvado porque vocês chegaram aí ao topo da carreira, Deus seja louvado porque nós temos agora nesse momento generais ouvindo esse culto, gente. Isso é legal, isso é honra, e que são homens que devem ser honrados, gente. Eu sou de uma região que o cabo, o sargento é assim, o cara aqui, rapaz, né, autoridade na cidade, né? E eu aprendi isso, honrar uma farda. E aí,
talvez aqui por a cidade Brasília, capital, ter muita autoridade, às vezes a gente perde, em outros lugares, a gente perde a percepção de que as pessoas têm que ser honradas, sim. Essa semana, um carro de polícia aqui, parado aqui, rondando aqui o cruzeiro, né, eles ficam muito ali na faixa de pedestre, e eu meditando sobre esse tema de honrar, eu fui lá até o carro dos policiais. Falei, boa tarde, senhores, eu sou pastor dessa igreja ali, senhores, em algum momento, sentirem vontade de ir ao banheiro, ou beber uma água, ou tomar um café, vai ali, vai ser um prazer receber os senhores lá. Eles ficaram assim, sabe, legal, pastor, vamos lá. Honra as nossas autoridades civis, as nossas autoridades militares, pessoas que estão guardando a nossa fronteira. Enquanto você está aqui, tem gente de serviço lá segurando um fuzil, tomando conta das fronteiras do Brasil, e que precisa, que merece ser honrada. A palavra de Deus nos ensina isso, gente. A quem honra, honra. Em nome de Jesus. Os negacionistas não respeitam as autoridades, não respeitaram Jesus Cristo. Muito provavelmente porque não aprenderam a respeitar seu pai, sua mãe, seu professor, seu pastor, não aprenderam a respeitar o síndico do seu prédio, não aprenderam a respeitar o porteiro, não aprenderam a respeitar ninguém. E por isso hoje não conseguem respeitar a Deus. E por isso, Jesus falou para ele, olha, por acaso em Israel não havia mais viúvas do que aquela lá que Elias, em Sarepta, uma estrangeira, que recebeu a cura, o abraço, a bênção de Deus sobre a vida dela. Jesus ainda insiste e fala assim, olha, por acaso não existiam outros leprosos do que Naamã, lá de Ciro? Outro estrangeiro? Por quê? Porque os de dentro não estão respeitando, era isso que Jesus estava falando. E aí, igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós vamos falar aqui uma série de mensagens esse ano de 2022, uma série chamada A Honra, no mês de março, se eu não me engano, está dentro do nosso cronograma. Nós precisamos reaprender a honrar, em nome de Jesus. Os negacionistas, eles não respeitam a Deus. E quarto e último, os negacionistas, versículo 28 e 29, diz, todos na sinagoga, todos, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam matar Jesus. Aqueles que estão tentando matar Deus, como Nietzsche, o filósofo, como, quem sabe, o seu professor lá na sua academia, lá na sua faculdade, como, quem sabe, o seu ou a sua namoradinha, quem sabe aquele seu colega lá da rua, lá do seu bloco, estão tentando matar Deus, que é o pior negacionista que existe, é o pior ato do negacionista, é negar a existência de Deus. Salmo 53 diz, o louco diz no seu coração, não a Deus. Essa geração está louca, está ensandecida, essa geração está se perdendo por negar Jesus. Eu queria encerrar a nossa reflexão nessa noite, do maior e o mais verdadeiro negacionista do nosso tempo e de todos os tempos, é aqueles que negam a Jesus Cristo, é aqueles que querem matar Deus dentro do seu coração, é ladeira abaixo, é um abismo atrás de um abismo. O texto vai dizer que eles tentaram empurrar Jesus do precipício, e Jesus passa no meio deles. De vez em quando, nós encontramos aí na internet, ou na rua, ou na academia, ou no colégio, ou na faculdade, loucos que querem matar Jesus. De vez em quando, nós vamos nos aproximar de pessoas que vão dizer que Deus não existe. 1 João 2, 22, 23 diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho.
Qualquer que nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa ao Filho, também o Pai. Pessoas que estão negando a Bíblia. Tem pessoas que estão negando o Evangelho, negando a cura, negando a ação do Espírito Santo, negando a libertação, negando a honra às autoridades. Mas o pior de todos, em decorrência a essa vida de negar e negar as coisas espirituais, elas estão negando o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. Você que está aí na sua casa, pensar que por meio das nossas atitudes, mesmo nós, aqueles que acreditamos, ou falamos que acreditamos, podemos sim, em alguns momentos, negar a palavra de Deus, negar o amor de Deus, negar os seus valores, negar a graça, negar a fé, negar a justiça, negar a verdade, negar a Jesus. E quais são as implicações bíblicas do negacionismo de Jesus Cristo? Mateus 10, 32, 33 diz: assim, todos os que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Qual tem sido a sua atitude diante da palavra de Deus? Queria te convidar nessa noite a você acreditar nela. Acreditar no ano aceitável. É aceitável, é para aceitar o ano do Senhor. Que esse ano de 2022 você aceite a autoridade das Escrituras sobre a sua vida. Pare de duvidar daquilo que a Bíblia está escrito. Pare de se questionar se Jesus disse, é porque é. Creia. Creia no poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 1. Creia que Jesus veio para tirar as escamas dos seus olhos. Creia que Ele veio para te curar, para te libertar do poder das trevas e para te transportar para o reino do seu Filho amado, Jesus. Creia e o adore, e o honre. Creia e o glorifique e o exalte na sua vida. Creia e viva os princípios dele que ele te ensinou, que está na palavra. Creia em Deus. Creia em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creia. Creia no Espírito Santo que está agora nesse momento te mostrando, quem sabe, alguma coisa que você precisa mudar, aceitar, parar de negar. Eu não sei se temos aqui hoje alguém que nos visita aqui, que tem negado tudo que é espiritual, tem fugido de Deus, não tem acreditado na Bíblia, tem fugido da realidade espiritual de que Deus tem uma vida nova para você, boas novas. Jesus quer te chamar hoje para você confessá-lo diante dos homens, para que um dia Ele possa te confessar diante do Pai. E eu queria te convidar nesse momento a você levantar uma de suas mãos, mas assim, eu quero confessar Jesus diante dos homens, eu quero entregar a minha vida, eu quero esse ano aceitável da minha vida. Alguém aqui nessa noite que quer entregar o seu coração a Deus, dizendo: eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio que Ele vai me libertar, eu creio que Ele tem poder para me tirar das trevas, eu creio que Ele tem poder para salvar a minha vida, eu creio. Alguém aqui nessa noite, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você daqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Sendo assim, com esse gesto, eu creio. Parar de negar Jesus Cristo, parar de negar a minha fé. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Quero convidar a você a ficar de pé, todos nós, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. É um cântico que nos diz
que nos chama à adoração a esse único Deus vivo e verdadeiro.